Oi pessoal, eu sou o David e hoje eu vim mais uma vez falar com vocês a respeito de um livro. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o livro Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento, do Timothy Keller. Caminhando em Meio a Dor e Sofrimento vai abordar justamente esse tema de dor e sofrimento que todo mundo passa. O autor vai usar tanto a sabedoria bíblica que ele possui, como também ele vai utilizar também de histórias de pessoas e gerar uma empatia durante a leitura do livro. Timothy Keller, também conhecido como Tim Keller, ele é um pastor americano que nasceu na década de 50. Ele é um teólogo graduado, ele é fundador da igreja Redeemed Presbyterian Church, que fica em Nova York. E segundo o The New York Times, ele também é autor de vários best-sellers. Deixa eu só corrigir a minha pronúncia, é Keller, tá? Timothy Keller, ele também foi descrito como o novo C.S. Lewis do século XXI. Título que ele achou indigno de receber porque ele também é fã de C.S. Lewis. E em julho do ano passado, ele acabou deixando a igreja que ele era pastor sênior e começou a se engajar num novo projeto. E esse novo projeto é treinar novas pessoas para serem evangelistas e para trabalhar no reino de Deus. O nome do projeto é Redeemed City to City. E por meio desse projeto ele já abriu 200 igrejas e mais de 35 delas são em capitais importantes de todo o mundo. Ele também possui vários livros publicados pela editora Vida Nova. O exemplo disso é o livro que eu tenho hoje e é sobre ele que nós vamos falar hoje. O livro é muito rico, o livro é sensacional. A forma que ele escreve, a forma que ele aborda os assuntos e como ele aborda os assuntos são muito interessantes nesse livro. É um livro que dispensa comentários, não só por falar de uma questão muito delicada, mas como ele soube falar sobre dor e sofrimento sem ser um livro de autoajuda. Ele não queria que esse livro fosse aquele autoajuda tipo, vamos dizer assim, micro-ondas, em que ele não tivesse nenhum embasamento crítico ou filosófico referente ao que ele também se propôs como cristão escrever. O livro está dividido em 3 partes. A primeira parte ele vai intitular como Entendendo a Fornalha. E aí ele vai pegar todas as visões filosóficas, todas as visões religiosas e vai te apresentar elas, como todas as filosofias creem referente ao sofrimento, o que a filosofia e a psicologia vai dizer sobre o sofrimento e principalmente o que as religiões vão dizer sobre o sofrimento. Ele vai falar sobre o espiritismo, que para eles é visto como um karma, como os budistas, como os cristãos, como várias religiões veem essa questão sobre a dor e sofrimento. E aí ele aponta lá para o 4º capítulo, e aí quando ele fala que o cristianismo é a que tem a melhor visão de triunfo sobre a dor e o sofrimento. E ali você vai ter isso de forma muito profunda, que ele vai te apresentar o porquê que o cristianismo é a que sabe lidar melhor em questão do sofrimento, tanto no presente, e como é a única que tem uma esperança muito maior sobre o pós-vida. Como o cristianismo é a única que vai falar sobre o assunto de forma espetacular. Aí nessa parte do livro ele vai falar também sobre a teodiceias e conceitos filosóficos sobre o sofrimento. E aí ele entra na segunda parte do livro, que é Entendendo a Fornalha. Estes, para mim, foram os melhores capítulos, porque no começo tem muita questão filosófica e para você poder entender a base que ele quer construir, para quando chegar nessa parte do livro você entender o que ele realmente quer transmitir para você no livro. E aí nessa segunda parte ele vai abordar sobre fé, sobre a soberania de Deus que sempre triunfa, mesmo nas coisas mais terríveis da vida. E o capítulo principal que eu vou dizer dessa parte do livro é sobre o sofrimento de Deus, que de uma forma espetacular, eu sempre pensei nisso, mas ele vai dizer isso de uma forma muito melhor, que o cristianismo é a única religião onde Deus sabe o que é sofrer, porque ele mesmo já sofreu. Enquanto nas eras mitológicas, e também ele vai falar sobre isso, nos tempos antigos, muitos criam que a divindade era um ser totalmente avulso do nosso planeta e totalmente egoísta em receber adoração, presentes, enfim, várias coisas. O cristianismo é o único que Deus desce e ele sabe o que é sofrer porque ele mesmo sofreu. E aí é que eu vou citar para vocês o que eu achei de interessante nessa parte do livro. Vamos lá. Sim, Deus é rei. Contudo, é um rei que veio ao mundo e não foi para o trono, mas sim para a cruz.
Sim, Deus é glorioso, mas não existe glória maior do que esta. Ele abriu mão de todo poder e glória, transformando-se em fraco e mortal. Don Carson afirma: o Deus em quem confiamos sabe o que é o sofrimento, não apenas do modo geral, pelo qual Deus sabe todas as coisas, mas por experiência própria. Por mim, o mar de sofrimento de Cristo é inimaginável. Como Lutero afirmou de forma veemente, nosso sofrimento não conquista e nem faz por merecer a salvação. Mesmo assim, temos o consolo extraordinário de saber que, por estarmos ligados a Cristo, por meio do Espírito, por usufruirmos da comunhão com Ele, por sermos parte de seu corpo, temos participação em seu sofrimento. Quando os crentes em Cristo sofrem, Ele está realmente conosco na fornalha da aflição, chegando até mesmo a sentir também o calor das chamas. E essa questão ele vai dizer, é naquele episódio em que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. E aí ele vai dizer que Cristo, como Cristo estava junto com eles dentro daquela fornalha, Cristo sabe muito bem o que é passar pelo fogo, porque ele já passou e não se queimou. E aí tem todo um ensinamento que ele transmite aqui que é muito incrível que você veja e leia. A cruz foi a pior coisa que o mal e a rebelião humana e não humana poderia fazer contra Deus. Bom, esse é um pequeno capítulo que eu compartilhei, como ele vai falar sobre os sofrimentos de Deus. Principalmente ele falando que Cristo sofreu e veio para sofrer e venceu. E como ele é vitorioso hoje, e por meio desta fé, nós também podemos vencer as questões do sofrimento, porque não temos só esta vida aqui. Porque agora Cristo também reina sobre tudo, sobre todos, e ele só está esperando o dia em que Deus vai entregar os seus inimigos por definitivo nas suas mãos. E ele vai terminar essa sessão, nessa segunda parte, falando sobre os 3 tipos de sofrimento. A primeira é que nós sofremos devido às consequências dos nossos erros. A segunda, nós sofremos em decorrência da vida, porque a vida nos faz sofrer. E a terceira e última, ele vai dizer que o possível sofrimento também pode ser de um propósito maior, de um teste, ou para um crescimento que você precisa passar. E aí ele vai entrar na terceira sessão, baseado principalmente nesse terceiro ponto, de que você sofre para um propósito e um objetivo maior. E aí vai entrar a terceira parte do livro, que é como se fosse na prática os ensinamentos de como você caminha em meio a dor e sofrimento. Esses capítulos vão chamar Caminhando, Chorando, Confiando, Crendo e Amando. E ele vai pegar, como eu falei, exemplos de pessoas que sofreram. Jó é um deles que sofreu por um propósito muito maior e ele não sabia. E o próprio Deus também não se preocupa em responder às suas questões e às suas tristezas referente ao seu sofrimento. Mas nós percebemos que no final de Jó ele diz uma frase que é chave de todo o seu livro. Ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Um outro personagem que ele vai pegar é Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles sofreram na fornalha. Um outro principalmente que ele vai falar é sobre José, que sofreu e foi vendido pela sua própria família por um propósito maior, que era de salvar o mundo. E aí, o último capítulo vai falar sobre mantendo a esperança, que ele vai meio que resumir tudo, e ele vai falar principalmente também da paz. Essa paz que ela deve ser aprendida em meio às dificuldades e à dor e o sofrimento. E eu termino falando que esse livro é incrível, maravilhoso, porque todos nós sofremos. E é uma das coisas que ele também vai dizer em questão do sofrimento é que a questão da dor e do sofrimento está muito mais ligada a preparo do que realmente sofrendo ou tendo algum tipo de dor. Então eu vou falar a mesma coisa, que, por exemplo, mesmo que você não esteja sofrendo agora, um dia nesta vida nós podemos sofrer. A vida não isenta nenhuma pessoa.
e como você vai estar preparado para o dia mau e para esses dias ruins é o que conta e que faz toda a diferença para quem está caminhando sobre dores e sofrimento. Então, se você sofre e se você não sofre, você deve sim se preparar ou pelo menos entender o motivo de sofrimento e como se reerguer e mudar e se autoconhecer nesses períodos em que na vida podem acontecer. E por isso eu deixo com vocês esse livro. É uma leitura muito rica, muito sólida e encher o seu coração de esperança e também de fé. Eu gostei demais. É um livro que eu pretendo reler logo, porque ele é muito bom mesmo. Tá? Então eu deixo com vocês hoje. Caminhando em Minha Dor e Sofrimento vai te dar várias visões e perspectivas sobre dor e sofrimento, seja para você que sofre ou não, ou até mesmo para ajudar alguém que está sofrendo. Eu fico por aqui. Deixe o seu comentário se você já leu, o que você acha sobre o tema e o livro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.